18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra vocês. 100,7. Você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Oi, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Lembrando que logo mais daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Vamos conferir os destaques de hoje, sexta-feira, do programa 18 horas. Operação da Polícia Federal cumpre 7 mandados de prisão temporária e 19 ordens judiciais de busca e apreensão em 4 estados, incluindo o Amazonas. E os detalhes sobre o debate deste domingo com os candidatos à presidência da República. A Defesa Civil Municipal fez o registro de 1.600 áreas de risco em Manaus. E em Manaus, o Dia do Professor vai ser marcado com um ato público em defesa de direitos trabalhistas. 6 horas, 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas. Tudo pronto. Os destaques do dia para você. Os destaques desta sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Vamos conferi-los até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Fair Play contra um grupo empresarial que movimentou mais de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais aí foram movimentados com o chamado golpe do empréstimo. As investigações apontam que a empresa investigada ficava, aplicar o golpe principalmente em servidores públicos e aposentados. Focava, Karime, em aplicar esse golpe aí, olha só, em servidores públicos e aposentados. Exatamente, Carlão. A operação foi aqui em Manaus, também em Boa Vista, Roraima, Belém do Pará e Natal, no Rio Grande do Norte. A polícia cumpriu pelo menos 7 mandados de prisão temporária, 19 ordens judiciais de busca e apreensão. As investigações acontecem desde 2021 e, de acordo com a apuração da polícia, a empresa investigada fazia parte de um grupo empresarial que atuava em diferentes segmentos comerciais. Karime, a Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores das pessoas físicas e jurídicas investigadas. A decisão judicial prevê o sequestro de bens imóveis e imóveis que eventualmente estejam em posse dos investigados. Rodrigo Soares traz mais detalhes pra gente sobre a operação de hoje. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira em Manaus e em outros 3 municípios a Operação Fair Play, que investiga crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo a Polícia Federal, um grupo empresarial movimentou aproximadamente 156 milhões de reais com um golpe de empréstimo. Segundo o delegado da Polícia Federal, Sávio Pison, foram cumpridos 7 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Manaus e outras 3 cidades. Uma outra pessoa acabou sendo presa em Sergipe. Consistia em vender produtos de financiamento, instigando as pessoas, muitos servidores públicos, a contraírem empréstimos consignados e investirem nessa empresa, fazendo as vítimas acreditarem que se tratava de uma instituição financeira, quando na realidade não era, prometendo lucros fictícios, que na realidade não existiram. Então, quando em dado momento as pessoas resolveram sacar o dinheiro, então a empresa simplesmente fechou e parte dos sócios sumiram, e hoje a empresa está fechada com muitas vítimas. Então hoje nós cumprimos 7 mandados, nós cumprimos 4 mandados de prisão, foram expedidos pela Justiça Federal no total 7 mandados. Então as diligências continuam para encontrarmos os outros 3 integrantes da organização criminosa que estão foragidos. Foram cumpridos também 19 mandados de busca
e apreensão. Ainda segundo o delegado da polícia, grande parte do dinheiro arrecadado com o esquema servia para bancar viagens nacionais e internacionais, além de ajudar os suspeitos a manterem uma vida de luxo. Durante as diligências hoje, foram apreendidos carros de luxo, foram encontradas 2 armas de fogo na casa de um dos suspeitos, foram apreendidas também joias, foram encontrados também porções de maconha na posse de dois suspeitos também. Além disso, foi pleiteado e foi determinado pela Justiça Federal o bloqueio de valores e o sequestro de bens, tanto em nome da empresa como dos investigados. A Polícia Federal informou que investiga os crimes desde 2021 e que nos próximos dias podem haver novas diligências. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E segue quente, né? A disputa aí para o segundo turno das eleições, principalmente as eleições presidenciais. E temos aí um debate já marcado agora para este domingo, debate na TV Bandeirantes, que promete o confronto direto entre Lula e Bolsonaro. Os dois confirmaram presença, Cadu? Conta pra gente os detalhes. Sim, confirmaram presença e vai ser pancadaria sem luva, Karime. Boa noite pra você. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Esse encontro olho no olho promete, viu? Porque vai ser o primeiro confronto entre Lula e Bolsonaro sem atravessadores. Não vai ter Soraya Tronic, não vai ter Padre Kelmon, não vai ter ninguém para fazer aquele jogo de levantar a bola para o outro cortar. Esse debate promovido por um pool de empresas de comunicação vai ser transmitido pela TV Bandeirantes às 8 da noite, horário de Brasília, bem na hora do Fantástico, para disputar a audiência ali com a TV Globo. Claro que vai ser imperdível, Karime, porque tem tudo para ser um debate quente, da mesma forma como vem sendo a campanha de segundo turno, né, em que a paixão, o sentimento tem falado muito mais alto nesse período que está finalizando as eleições presidenciais. E o que esperar desse confronto, Karime e Carlão? Que o Bolsonaro siga para o ataque, para o tudo ou nada, abordando aí temas sensíveis para o candidato Lula, principalmente corrupção, e pautas de costume, como liberação das drogas, ideologia de gênero, aborto, enfim, temas que são bastante abordados pelos evangélicos. Inclusive hoje, Karime, a propaganda eleitoral de Bolsonaro na televisão explorou bastante uma fala, aquela fala desastrosa de Lula na pré-campanha sobre o aborto, para dizer, ele falou sobre, ele deu uma ratada, né, uma escorregada de banana ali, quando ele falou sobre a legalização do aborto há um tempo atrás na pré-campanha. Então, a equipe de Bolsonaro pegou esse vídeo e explorou bastante no dia de hoje, né, que dizer que Lula é contra a família, contra a vida, enfim. Então, Bolsonaro, voltando a essa questão do debate, ele tem a difícil missão de virar o voto dos eleitores de Lula e de Simone Tebet, e também ganhar a preferência de quem votou em branco ou nulo, que somam aí mais de 5 milhões de eleitores. Ele tem que escalar uma montanha, na verdade. E o que esperar de Lula nesse debate, Karime? Postura mais reativa do que ativa. Embora ele tenha caído bastante nas últimas pesquisas, Lula segue liderando nas últimas pesquisas e foi para o segundo turno com 6 milhões de votos a mais. Então, ele não quer perder esse ativo. Lula está se preparando para não escorregar nas cascas de banana e também não cair nas provocações de Bolsonaro, como ele caiu para as provocações de Padre Kelmon, né? Porque a gente sabe que Bolsonaro pega muito pesado, que Bolsonaro, a exemplo aí do circo que foi armado na TV Globo, ele faz o ambiente ficar inflamado justamente para ele se beneficiar, né? Agora, o que certamente vai chamar a nossa atenção, Karime, é que o debate da Band vai ter um formato novo, que foi experimentado no debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Os adversários não vão ficar mais fixos em seus lugares, atrás do púlpito. Eles vão poder andar pelo cenário, o que vai permitir
a gente avaliar a postura do candidato e também a desenvoltura de Lula e de Bolsonaro ao responderem as perguntas. Ou seja, a gente não vai avaliar só as respostas, a gente vai avaliar como a pessoa reage em cada resposta, né? Vai ser um debate de poucas propostas, importante ressaltar, mas o confronto de gigantes, né? De dois lados aí da mesma moeda. E Karime, eu falei sobre a propaganda eleitoral de Bolsonaro na televisão, só para complementar uma coisa, Bolsonaro também apelou para o lado emocional das pessoas. Quando a apresentadora do programa eleitoral dele perguntou sobre a relação dele com a família, porque o tema do programa dele foi família, Bolsonaro chorou quando ele falou da filha dele. Quem é bolsonarista aí, quem apoia Bolsonaro, não pode perder essa. Vai lá, pega o lenço e assiste daqui a pouco, que deve passar propaganda daqui a pouco aí em Manaus. E Lula, no programa dele, reforçou as propostas de ajudar o povo a renegociar dívidas, aumentar o salário mínimo acima da inflação e criar programas de geração de empregos. Você já falou sobre essas propostas em programas passados. E, claro, renovou os ataques contra Bolsonaro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas no foco das eleições, a gente falou aqui também sobre a indústria da fake news que está promovendo uma batalha entre Lula e Bolsonaro nas redes sociais, ambos aí utilizando das mesmas armas, né, que são a mentira, as montagens, enfim. O deputado federal eleito por São Paulo, o Nicolas Ferreira, falamos dele aqui ontem, que foi alvo de uma fake news, ele foi beneficiado hoje pela Justiça de Minas Gerais, que determinou a retirada imediata dos vídeos supostamente dele fazendo sexo oral com outro rapaz. Esse ataque homofóbico vindo da campanha do ex-presidente Lula teve o objetivo claro de atacar a campanha de Bolsonaro e repercutiu bastante nas redes sociais, prejudicando não só a pessoa do rapaz, do Nicolas Ferreira, mas também constrangendo aí, usando uma tática vil nas redes sociais, usando a homofobia. As fake news acabaram criando um ambiente hostil, uma terra sem lei nessas redes sociais, Karime e Carlão, e o Poder Judiciário não está conseguindo estabelecer o controle que havia prometido na pré-campanha. Até hoje, o TSE julgou 43 ações envolvendo fake news nessa guerra entre Lula e Bolsonaro. Lula se saiu melhor, tendo aí 37 decisões judiciais favoráveis, e Bolsonaro ganhou até agora 6 ações. Embora seja um número expressivo, mas é muito pouco diante da realidade que nós estamos vivendo. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, os institutos aí de pesquisa, eles seguem na mira dos grupos que apoiam o presidente Bolsonaro. Na semana que vem, inclusive, a Câmara deve discutir um projeto que criminaliza pesquisas eleitorais, esse detalhe. Na sua opinião, esse assunto é o que vai esquentar a última semana de campanha? Com certeza, Carlão. A gente volta a falar sobre esse assunto que provavelmente aí, concordamos aí, vai esquentar esse clima pré-segundo turno na semana que vem. Saiu hoje a pauta de votações da próxima semana do plenário da Câmara dos Deputados. E o presidente Arthur Lira cumpriu o que prometeu. Ele colocou entre os primeiros itens a votação em caráter de urgência do projeto de lei que penaliza os institutos de pesquisa e que inclusive prevê pena de 6 a 10 anos de prisão para a pessoa responsável pela pesquisa cujo resultado seja diferente da apuração nas urnas. Arthur Lira passou a semana, e essa semana, inclusive o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida, conversando com os parlamentares aliados no sentido de conquistar votos para votar e aprovar esse projeto na semana que vem. Para vocês verem como eles estão tratando esse tema com a faca nos dentes. E tem mais, Carlão. Em outra frente de ataque, o deputado federal Carlos Jordi, que é um parlamentar da base ideológica do presidente Bolsonaro, está coletando assinaturas para a instalação de uma CPI chamada CPI dos Institutos de Pesquisa. E fontes me disseram que o requerimento está tramitando com muita rapidez, com bastante assinatura já. A previsão é apresentar o requerimento com 256 assinaturas ou mais na semana que vem, porque o presidente Arthur Lira quer instalar a CPI antes das eleições, antes da votação em segundo turno. Por isso que esse assunto vai ser muito quente na semana que vem. Mas isso não quer dizer, Carlão, que essa comissão parlamentar de inquérito vai começar a funcionar.
essa força-tarefa, digamos assim, seria uma resposta da Câmara dos Deputados, que é a Câmara da base do presidente Bolsonaro, ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que hoje proibiu a Polícia Federal e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de investigar os institutos de pesquisa, contrariando a decisão de semana passada do governo federal, via Ministério da Justiça, de investigar supostas irregularidades envolvendo empresas de pesquisa. Então, esse assunto deverá ser a vedete, aí, a base, o assunto, o foco, né, da base de apoio de Bolsonaro, que deve trabalhar em cima desse tema com muita força e tentar impedir as pessoas de terem acesso ao resultado das pesquisas dos próximos dias. Que apesar de terem falhado sob muitos aspectos no primeiro turno, ainda são um medidor do sentimento da população sobre as eleições naquele momento. Então, seria uma forma de censurar a população brasileira. Carlão e Karime. Cadu, bom, o orçamento secreto voltou a ser assunto do dia por causa da operação da Polícia Federal no estado do Maranhão, que investiga a corrupção envolvendo recursos repassados por meio do orçamento secreto. Cadu, conta pra gente os detalhes sobre esse assunto. Karime, foi a Operação Quebra-Ossos. A Polícia Federal prendeu 2 irmãos na cidade de Igarapé Grande, no estado do Maranhão, suspeitos de fraudarem o sistema de prestação de contas do Sistema Único de Saúde, o SUS, para receber dinheiro do governo via orçamento secreto, que são as emendas do relator, que são tecnicamente chamadas aí de RP9. O orçamento secreto, Karime, é chamado assim porque não há transparência na gestão desse recurso, que no ano que vem vai ser de 18 bilhões de reais. Esse recurso sai dos cofres da União sem saber quem mandou e nem de que forma ele vai ser aplicado. É possível saber no sistema do governo apenas o valor e o destino, a cidade para onde o dinheiro vai ser encaminhado. O orçamento secreto foi fundamental nessas eleições, Karime, porque ajudou a eleger boa parte dos parlamentares da base de apoio ao governo. E a gente já falou aqui que é um instrumento usado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ter o controle de suas bases de apoio ao presidente Bolsonaro, muito mais por parte da Câmara do que da parte do Senado. E agora a Polícia Federal investiga corrupção no orçamento secreto. Nessa operação Quebra-Ossos, Karime, a Polícia Federal apura indícios de fraudes em contratos fechados pelo município de Igarapé Grande para desviar o dinheiro público que foi repassado pelo orçamento secreto. A prefeitura teria informado em 2020 que foram realizadas 13 mil radiografias de dedo, o que resultou aí na elevação do teto do recebimento de recursos no ano seguinte, sendo que a cidade tem só 11 mil habitantes. Nossa. Então, só pode ter sido 2 dedos. Não fecha, né? Sei lá, né? Ou o pessoal é muito desastrado, né? Vamos lá. Pois é. Então essa operação tem um forte impacto nas eleições, afetando a campanha do presidente Bolsonaro, que embora tenha dito essa semana que o orçamento secreto foi uma decisão do Congresso Nacional de instituí-la, mas ele aprovou esse dispositivo no orçamento público já para o ano que vem. Então, embora ele tenha dito que não faz parte da tomada de decisões dele, mas faz parte do orçamento o qual ele já assinou e já sancionou. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada, Cadu, pelas suas informações. Boa noite, bom fim de semana. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até segunda. Valeu, Cadu. Até segunda. 18 horas. E agora nós vamos atualizar a situação da BR-319. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, disse que começou os serviços necessários para a retomada da trafegabilidade da rodovia na região, onde 2 pontes desabaram num espaço de tempo de 10 dias apenas, Karine. Pois é, Carlão, daí a gente lembra que a queda das 2 pontes isolou as cidades do Amazonas. Nesta segunda-feira, o governo do estado decretou situação de emergência nos 3 municípios diretamente atingidos pela queda das pontes, Careiro da Várzea, Altazes e Careiro. Ainda de acordo com o governo estadual, há desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis. Cerca de 100 mil pessoas estão sendo afetadas pela situação. E seriamente, hein, Karine? Para solucionar esse problema, o DENIT disse que vai
aterrar o trecho do rio. A intervenção do rio Altaismirim deve ser 30 metros de extensão. Segundo o DENIT, no local vai ser implantado ainda um sistema de drenagem e serviços de terraplanagem, conforme o departamento do DENIT, Karine. Pois é, mas essa chamada aí de passagem seca está sendo criticada e muito criticada por ambientalistas. Rodrigo Soares atualiza pra gente esta situação. Vamos acompanhar. O trecho do rio Altaismirim, na BR-319, onde 2 pontes caíram em um intervalo de 10 dias, começou a ser aterrado para a retomada da trafegabilidade na rodovia. A estrada liga o Amazonas ao restante do país. De acordo com a jornalista Marilene Silva, que mora no município de Careiro Castanho, o problema gerado com as quedas das pontes já afeta cerca de 100 mil pessoas e cidades como Careiro Castanho, Manaquiri e Altazes sofrem com o desabastecimento. Olá, eu sou Marilene Silva, jornalista e assessora de comunicação da Prefeitura do Careiro Castanho. Então, eu tenho vivenciado toda essa situação desde quando desabou a primeira ponte no dia 28 de setembro sobre o rio Curuçá, no quilômetro 10 da BR-319. De lá para cá, a situação dos municípios que dependem da BR-319 se agravou por conta de várias situações, dentre elas a questão do abastecimento de mercadorias para o município. Aliás, para os municípios. Careiro Castanho, que depende definitivamente aí do abastecimento que vinha pela BR-319, começou a sofrer desde a primeira semana. Já veio faltando água mineral, também carne nos açougues. Muitos açougues estão de portas fechadas porque não tem como fazer o abastecimento. A água que no município era vendido um galão de 20 litros por R$10, hoje está custando R$15. E o preço de outras mercadorias também elevaram. A carne, por exemplo, o quilo de bucho e mocotó chega a R$26 a R$27. Marilene Silva destaca que os hospitais estão sofrendo também com a falta de médicos e insumos. Então, outra situação que o município do Careiro Castanho sofre é a situação em relação à área da saúde. Muitos trabalhos foram suspensos, dentre eles os atendimentos com os especialistas, que hoje o município do Careiro é um dos municípios que contém médicos especialistas, são 14 e foram todos suspensos, dentre eles psiquiatra, neurologista, ortopedista, ginecologista, e assim por diante, estão suspensos por tempo indeterminado. Chamada de passagem seca, a intervenção no rio Altaismirim terá 30 metros de extensão. No local, está sendo implementado um sistema de drenagem e serviços de terraplenagem, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, algo que é alvo de críticas dos ambientalistas, como explica Carlos Durigan, diretor da WCS Brasil, ONG ambientalista. A proposta de aterramento para substituir provisoriamente uma das pontes caídas no trecho da BR-319 é uma possível solução, só que tem aí custos ambientais, né, e pode haver também riscos em relação a essa obra emergencial. É importante ressaltar que é uma decisão que se tem que tomar num momento crítico como esse, né, onde você tem aí a dificuldade de acesso para muitas comunidades e até municípios, né, naquela região. Então é uma decisão que se toma, né? Só que é importante que mesmo uma obra como essa, entendendo que é uma obra temporária, né, enquanto a ponte não é restaurada, é importante mencionar que é preciso fazer um projeto de instalação aí, até para avaliar os potenciais impactos que vão ser causados. Certamente um barramento de um rio ele causa muitos problemas no fluxo das águas e também na movimentação da biodiversidade aquática. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, toda essa movimentação é sobre o rio Altaz-Mirim, a ponte do rio Altaz-Mirim. Agora sobre a ponte do rio Curuçá, onde 4 pessoas morreram e 14 pessoas ficaram feridas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já descartou o plano inicial de instalar uma ponte metálica provisória. Nessa quinta-feira agora, o DENIT havia dito que estava trabalhando na conclusão dos acessos nas margens do rio Curuçá para receber a estrutura da ponte em parceria com o Exército Brasileiro, mas essa medida foi descartada e o trecho do rio Curuçá segue bloqueado para tráfego de veículos e de pessoas. O DENIT, então, optou por colocar balsas para a população fazer essa travessia do rio. Mix. Olha, aqui em Manaus, a Defesa Civil Municipal fez o registro de 1.600 áreas de risco mapeadas aqui na cidade. Os locais mais afetados são na Zona Norte e Zona Leste. E as famílias que moram nesses locais estão recebendo orientação como parte da Semana Municipal de Redução de Desastres Naturais. Carlão, e desse total, 319 pontos são de risco de transbordamento. Nossa equipe conversou com o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Júnior, que falou sobre os trabalhos realizados com as famílias que moram em áreas de risco. Vamos ouvir. Vale ressaltar que, por conta desse levantamento, por conta já dessa identificação da área de risco de desastres, tanto de inundação quanto de deslizamento, para a capital Manaus, na cidade de Manaus, a Prefeitura Municipal, por meio da Defesa Civil e outras secretarias, tem feito aí, o levantamento das famílias que estão vivendo nessas áreas de risco. A Defesa Civil faz um trabalho de conscientização dessas famílias com relação ao risco de se viver nessas áreas, tanto de inundação quanto de deslizamento. Há um trabalho também da Prefeitura Municipal em cima dessas áreas de risco, projetos de engenharia para que nós possamos trabalhar esse risco, eliminando ou mitigando o risco de desastre natural. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a população pode ligar para informar desastres, risco de desastres ou solicitar vistorias e atendimento social. A Defesa Civil de Manaus atende 24 horas no Centro de Cooperação da cidade, pelo número de emergência 199. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, começa a valer na próxima quinta-feira a lei das sacolas plásticas. Os estabelecimentos comerciais de Manaus estão proibidos de vender ou distribuir de forma gratuita sacolas plásticas descartáveis. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha, 6 horas 28 minutos em Manaus, sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Já estamos aí no final de semana, hein? Previsão do tempo para sábado e domingo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 67%, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 93%. Já no domingo, a mínima prevista é de 25 graus, a máxima também não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são maiores, 83%, e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. 6h29, boa noite. Mix. Olha, está em vigor desde o dia 2 de setembro uma lei federal que permite a remoção de veículos abandonados nas ruas, inclusive os que se envolverem em acidentes de trânsito, Karime. Pois é, Carlão, a lei já está sendo aplicada aqui em Manaus, tá? Somente este ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já removeu cerca de 200 veículos abandonados nas ruas de Manaus. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo.
A lei número 14.440 determina que o veículo em estado de abandono ou acidentado nas ruas da cidade pode ser removido para o parqueamento da prefeitura, independentemente da existência de infração no Código de Trânsito Brasileiro. A lei cita ainda que a remoção do veículo acidentado será realizada quando não houver responsável no local do acidente. De acordo com o CONTRAN, é considerado veículo em estado de abandono aquele que estiver estacionado em qualquer local público sem capacidade de locomoção por meios próprios. Também é considerado veículo em estado de abandono aquele em processo de deterioração, mesmo que esteja em local permitido. Desde o último dia 12 de setembro, essa lei está em vigor em todo o país, autorizando os agentes de trânsito a fazerem a remoção de veículos nessas situações. De acordo com Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a nova legislação reforça o amparo legal das operações de remoção. O que diz o artigo 279? Que esses veículos, mesmo que não estejam cometendo nenhum tipo de infração, eles poderão ser removidos para o parqueamento pelo órgão de trânsito dos municípios por conta desse abandono, mesmo sem a existência de infração. O mesmo ocorre com os veículos envolvidos em acidente de trânsito. Também poderão ser removidos desde que não tenha nenhum responsável legal por esses veículos. Ainda segundo o diretor de operações de trânsito, Stanley Ventilari, o condutor que tiver algum problema no carro em via pública deve ficar atento para evitar que seu veículo seja removido. As pessoas devem ficar atentas a essas situações, porque nós iremos intensificar as nossas fiscalizações no que diz respeito a veículos abandonados na via por conta dessa lei 14.440. Então vai a dica aí. As pessoas que tiverem veículos com características de abandono em via pública, retirem os seus veículos, essa é a nossa orientação, porque nós iremos providenciar diversas operações com o intuito de realmente de remover esses veículos. As operações acontecem em todas as zonas para garantir mais fluidez no trânsito. Somente em 2022, o IMU já removeu cerca de 200 veículos abandonados nas ruas aqui da capital. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, falando sobre leis, você com certeza deve lembrar a lei que proibiu as sacolas plásticas. Pois bem, a partir da próxima quinta-feira, dia 20, os estabelecimentos comerciais de Manaus vão estar proibidos de vender ou distribuir de forma gratuita as sacolas plásticas descartáveis. Bom, a proibição acontece pela aprovação da lei sancionada pela Prefeitura no ano passado, não é, Carlão? Karime, olha só, mas a lei causou tanta polêmica que o prazo foi estendido para entrar em vigor apenas neste ano. A proposta da lei é estimular os consumidores a utilizarem sacolas reutilizáveis e que não prejudiquem o meio ambiente, auxiliando na redução do uso do plástico no município, como explica aí a repórter Nathalie Moraes para o 18 horas. Começa a valer no próximo dia 20 de outubro a lei que proíbe supermercados e estabelecimentos comerciais de Manaus a usarem sacolas plásticas comuns para entregar mercadorias aos consumidores. Os itens devem ser substituídos por sacolas biodegradáveis ou biocompostáveis, que demoram menos tempo para se decompor. A lei de número 2.799 de 2021 foi sancionada pela Prefeitura de Manaus. Segundo a norma, a partir da próxima semana, os lojistas podem distribuir sem custo somente sacolas biodegradáveis ou retornáveis para os consumidores. Mas o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, lembra que a distribuição de sacolas biodegradáveis também tem um prazo a ser seguido no comércio manauara. A partir de 20 de outubro de 2022, essas sacolas de plástico elas não poderão mais nem ser vendidas e nem ser dadas pelo supermercado. O que eles poderão, e aí poderão, é uma faculdade, não uma obrigatoriedade, é distribuir gratuitamente as biodegradáveis ou retornáveis. A partir de outubro de 2023, já outubro do ano que vem, nós teremos ali a proibição da distribuição ou venda de qualquer sacola, inclusive as biodegradáveis. Só a reutilizável que poderá também
ser distribuída para esse nicho de atividade econômica. O consumidor que verificar algum estabelecimento desrespeitando a nova lei pode fazer a denúncia na sede do Procon Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, 1500, Aleixo. Se o consumidor não quiser pagar pelas sacolas, o consumidor pode pedir caixas de papelão se o estabelecimento oferecer esta opção. É aconselhável também levar sempre sacolas reutilizáveis e ecobags, aquelas sacolas que são mais resistentes e têm mais espaço. Outra alternativa é ir ao supermercado com o carrinho de feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h35. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas. Os destaques desta sexta-feira para você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere. Em Manaus, o Dia do Professor vai ser marcado com ato público em defesa de direitos trabalhistas. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. 6h36. Vamos falar dos bastidores da política local aqui do estado do Amazonas. Vamos conversar com ela, Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, os candidatos ao governo do Amazonas estão correndo aí nesse segundo turno, né? Só hoje o governador Wilson Lima deve visitar, acho que ele esteve em 4 municípios do interior do estado. Artemisa, conta pra gente essa agenda corrida de segundo turno dos candidatos ao governo do estado. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Imagine, corrida de Fórmula 1, 4 municípios. Num dia só, Karime, Silves, Itapiranga, São Sebastião do Atumã e, por último, agora, Urucará. Bom, nós sabemos, o Amazonas é o maior estado, né, do Brasil, então estamos falando de longas distâncias. Além disso, essa região ela é toda cortada por rios. 4 municípios seria mais fácil em outra região do país, até de carro seria possível, mas aqui só se for de avião. E o governador do União Brasil sabe que é hora de correr contra o tempo. Estamos no segundo turno. As parcerias no interior, elas precisam ser renovadas, né, para chegar ao objetivo final, que é receber o apoio da população do interior no dia 30 de outubro. Até porque não se pode subestimar, né, o adversário dele, a força que Eduardo Braga tem, Eduardo Braga do MDB, que ele tem no interior. E relembrando que o presidente Lula vem na próxima semana com a senadora Simone Tebet e promete movimentar aí a campanha de Eduardo Braga. Lula, como eu disse ontem, teve a maioria dos votos aqui no estado do Amazonas, venceu em 58 municípios dos 62. Teve mais de 1 milhão de votos contra 880 mil de Bolsonaro. Ou seja, não dá para bobear na altura do campeonato. Já pensou nadar e morrer na urna? Não dá, né? Sem esquecer que quem precisa correr mais, quem precisa de fôlego dobrado nessa corrida é o candidato Eduardo Braga, já que nas pesquisas, né, ele se encontra em segundo lugar atrás de Wilson Lima. Enfim, todos precisam fazer a tarefa de casa, na verdade. É hora de fazer, inclusive, a mais e conseguir entender o que o eleitorado do Amazonas quer no momento. Talvez não seja uma questão de certo e errado, melhor ou pior, mas aquele que conseguir chegar mais perto e entender melhor o eleitor. E falando em parceria, após a aliança entre o prefeito Davi Almeida, do Partido Avante, e o presidente Bolsonaro, do PL, o chefe do executivo não está perdendo tempo também. Davi, que levantou inclusive bandeira para o governador Wilson Lima no primeiro turno, vai continuar nessa jornada, só que agora com o objetivo do voto casado, Bolsonaro e o Wilson. E nesta quinta, inclusive, o prefeito se reuniu com lideranças e apoiadores de direita para firmar compromisso no segundo turno. Além de Davi Almeida, o presidente Bolsonaro continua com o apoio do Coronel Menezes, do PL, né, mesmo partido do presidente, ele que é amigo pessoal, também porta-voz, né, do presidente Bolsonaro aqui no Amazonas. Menezes foi candidato ao Senado, ficou em segundo lugar e teve uma votação expressiva no pleito.
não chegou à vaga por pouco. E neste sábado, o Coronel Menezes está coordenando aí a caminhada e o adesivaço no centro de Manaus a partir das 7 horas da manhã, com concentração ao lado do mercado Adolfo Lisboa, fazendo também a dobradinha aí Bolsonaro e Wilson Lima. Karime e Carlão. Artemis, olha só, nos comentários aí, nos bastidores da política aqui no estado do Amazonas, estão dizendo aí que o vice do Amazonino Mendes nas eleições, aí, Humberto Miquiles, ele vai apoiar o candidato Eduardo Braga agora no segundo turno? É verdade? Procede? Pois é, Carlão, ainda não é oficial, mas se comenta nos bastidores que a aliança já foi fechada e que Humberto Miquiles, do PSDB, que foi candidato a vice de Amazonino nas eleições ao governo do estado do Amazonas, vai apoiar Braga, sim, neste segundo turno. Miquiles, inclusive, já foi deputado estadual, federal, prefeito de Maués e teve uma atuação importante na campanha de Amazonino nestas eleições. Se comenta também que o Partido Cidadania, até então, que estava neutro para o governo do Amazonas, provavelmente também apoie Eduardo Braga. Nós vamos aguardar aí os anúncios oficiais. Sobre a agenda de Eduardo Braga, já que nós iniciamos falando da agenda do governador Wilson Lima, que é candidato à reeleição, sobre a agenda então de Eduardo Braga do MDB, ele concedeu entrevista esta manhã à emissora de rádio e esta tarde Eduardo Braga participou de caminhada na Zona Leste. Agora à noite, às 7 horas da noite, ele terá reunião com os servidores públicos. Para finalizar, vamos falar sobre a posse do Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento, que tomou posse para o segundo mandato à frente do Ministério Público do Amazonas. A cerimônia foi realizada esta tarde no plenário do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Amazonas. Ele teve a maior obtenção de votos na eleição para a lista tríplice de candidatos ao governo, ao cargo, viu? O procurador foi confirmado também pelo governador do estado, Wilson Lima, para permanecer no cargo no biênio de 2022 a 2024. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, procurador-geral de Justiça, disse que a tarefa dele no Ministério Público do Amazonas é de manter acesa a promoção da justiça no estado. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, agradecer a todos os servidores e membros do Ministério Público por essa oportunidade de mais uma vez chefiar a nossa instituição e dizer que a dedicação vai ser ainda maior nessa nova etapa à frente da nossa chefia da instituição. Colocar aqui para a sociedade amazonense que o compromisso do Ministério Público está cada vez maior em levar justiça social para todo cidadão do Amazonas, principalmente do nosso interior do estado. 18 horas. Ouvimos então o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, que então terá o seu segundo mandato no Ministério Público do Estado do Amazonas. Karime Carlão. Okay. Obrigada pelas informações, Artemis Gadelha. Boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Até segunda, 6h43. 18 horas. Olha só, o Dia do Professor acontece neste sábado, dia 15 de outubro, aqui em Manaus, e vai ser comemorado com um ato público em defesa dos direitos trabalhistas, hein, Karime? Carlão, os profissionais filiados ao Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus vão fazer uma manifestação pela valorização profissional. É o seguinte, os professores tentam receber do governo do Amazonas o pagamento da database de 11,54%, que está atrasada desde março deste ano. E a repórter Odineia Araújo explica pra gente os detalhes. No dia dedicado a eles, os professores da capital resolveram protestar. Os filiados ao Asprom Sindical, que reúne professores e pedagogos de Manaus, promovem nesse sábado um ato público contra as políticas dos governos estadual e municipal. Segundo o coordenador de comunicação do Asprom Sindical, Lambert Melo, o ato público formativo do Dia do Professor, que já é promovido pela entidade há 10 anos, esse ano tem um motivador a mais: o atraso na database da categoria
desde março. Desde 2012, todos os anos, no Dia do Professor, nós realizamos esse ato público formativo, onde nós levamos a sociedade e a nossa categoria a uma reflexão a respeito das condições de trabalho, das condições de luta e de sobrevivência dos professores e daqueles que trabalham na carreira do magistério. Porque, infelizmente, nós não temos, por parte dos governantes, a devida valorização profissional. No caso da SEDUC, por exemplo, nós estamos até hoje sem o nosso reajuste salarial, da recuperação das perdas da inflação, e estamos ouvindo o governador falar aí nas suas promessas de campanha que pagará abono com recursos do Fundeb, quando ele ainda não pagou nem sequer o nosso reajuste salarial. Para o líder sindical, a falta de valorização profissional por parte dos governantes acaba também repercutindo na sociedade, incluindo a falta de interesse dos mais jovens pela profissão do magistério. Por isso, nós sempre colocamos em discussão, para a sociedade refletir, para a nossa categoria também refletir, que infelizmente nós não temos motivos nenhum, razões nenhuma para comemorar o Dia do Professor. Porque nós não temos uma política de valorização da carreira do magistério, nem por parte do governo estadual e nem por parte do governo municipal. Ao invés de termos uma valorização, nós temos, na verdade, desvalorização e enganação feita por parte dos governantes. O Aspron Sindical também defende que os recursos do Fundeb sejam usados exclusivamente em verdadeira valorização, pagamento de reajuste salarial da inflação, de aumento real de salário, das promoções e progressões, além de aumento dos auxílios alimentação e transporte. Quando esses governantes implementam a famosa política do pão e circo, colocando festinhas, né, como se nós tivéssemos alguma coisa para comemorar, gastando o dinheiro público e quem sabe até mesmo o dinheiro do Fundeb, quando as verdadeiras ações que deveriam estar sendo realizadas para a valorização da carreira do magistério, como por exemplo aumento real de salário e pagamento das progressões horizontais e verticais, elas não são realizadas. O ato pelo Dia dos Professores, neste sábado, está marcado para as 8h30 da manhã no centro de Manaus, na Praça da Polícia. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção, hein? O Ministério Público da Cidadania, Ministério da Cidadania, no caso, prorrogou novamente o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. A data limite era desta sexta-feira, dia 14. Agora o beneficiário vai ter mais 30 dias para atualizar as informações, hein, Karime? Isso, Carlão. Os processos estão em andamento desde fevereiro deste ano. Em todo o país, englobam aí 8 milhões de famílias. Aqui em Manaus, segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, pelo menos 14 mil famílias precisam atualizar os dados para evitar a suspensão de pagamentos do Auxílio Brasil. Importante, hein? Essa parcela faz parte do grupo de beneficiários que não atualizam as informações há mais de 2 anos. A revisão cadastral consiste em solicitar à família a atualização dos registros do Cadastro Único. Importante, hein? Atenção. 18 horas. Muito bem, agora são 6h48. Nós vamos com a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 93%. Mix.
6h49, chegou a sexta-feira, já sabe o que fazer aí ou ainda não? Olha só, o show de Wesley Safadão no Eco Festival do Peixe Boi em Novo Airão é um dos destaques da nossa agenda cultural, hein, Karine? Carlão, tem também as atrações da Feira do Tururi, eventos esportivos, literatura, até teatro infantil. E quem conta pra gente é a repórter Nathalie Moraes. O Festival do Peixe Boi 2022 começa nesta sexta-feira no município de Novo Airão. O evento conta com a primeira Expo Airão, feira de agronegócio e a primeira feira de artesanato indígena, festival de verão no Paraná de Anavilhanas, com apresentações de agremiações do Peixe Boi Anavilhanas e Peixe Boi Jaú, além de shows musicais. Atrações locais como Wendel Pinheiro, Guto Lima, Jorge Japa, Daniel Trindade e Eduardo Dornelas fazem parte do evento. O show de Wesley Safadão, com a apresentação de Tirulipa, encerra o evento no próximo domingo. O Manaus Adventure 2022 começa hoje na Praia da Ponta Negra. O evento esportivo realizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos começa hoje e segue até o domingo, sempre de 7 da manhã até às 8 da noite. O projeto de turismo esportivo vai envolver várias modalidades esportivas, como pesca esportiva, natação em águas abertas e esportes radicais, nas modalidades tirolesa, rapel, canoagem e outras aventuras. A Feira de Livros do Sesc Amazonas segue com programação nesta sexta-feira em Manaus. A edição homenageia os 100 anos do modernismo brasileiro com entrada gratuita. O evento acontece no Vasco Vasques até às 8 da noite. Já neste sábado, Manaus vai receber um evento em homenagem ao vira-lata Caramelo, o Caramelo em Candy. Realizado pela rede de farmácias de manipulação veterinária Drogavet, o evento acontece neste sábado de 10 da manhã ao meio-dia. A programação contará com a apresentação da calda caramelo, higienização e hidratação das patinhas, além da distribuição de brindes para os pets. Neste sábado acontece ainda a Copa Manaus de Fisiculturismo. Esta é a 18ª edição do evento, que acontece no Teatro Manauara e tem início às 6 da tarde. Baseado no show histórico de Nelson Gonçalves, o cantor Luso Neto e Cláudio Nunes recriam um clima de nostalgia e homenageiam uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Com o show A Volta do Boêmio cantando os grandes sucessos de Nelson Gonçalves. A partir das 8 da noite, no Teatro Gebes Medeiros. Os ingressos estão sendo vendidos. Encerrando a nossa agenda cultural nesse domingo, a partir das 5 da tarde, no Teatro Manauara, acontece o espetáculo Patrulha Canina. Os ingressos ainda estão sendo vendidos. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, seguindo a programação de fim de semana, separamos uma opção para quem gosta de muita ação. Começa hoje e segue até domingo, dia 16, o Manaus Adventure 2022, Karine. Carlão, é um projeto de turismo esportivo, tá? Que envolve aí várias modalidades esportivas. Estamos falando de pesca esportiva, natação em águas abertas, além de esporte radical como rapel e canoagem. Rodrigo Soares traz mais detalhes pra gente agora. A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Cult, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, realiza a partir de hoje, dia 14, e nos dias 15 e 16 de outubro, sábado e domingo, das 7 horas da manhã até as 8 da noite, na Praia da Ponta Negra, o projeto de turismo esportivo Manaus Adventure 2022. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, destaca que o evento faz parte do planejamento de sua gestão em transformar Manaus na capital do esporte, além de colocá-la no mapa turístico do país. Já que eu quero que essa cidade tenha pelo menos de 12 a 15 melhores serviços públicos municipais prestados para a população, eu quero os 15 melhores do Brasil aqui, eu quero também a melhor pesca esportiva, eu quero formar atletas assim como Ana Marcela, é um sonho. Ana Marcela é uma joia rara, uma preciosidade, mas a presença dela aqui incentiva os jovens para que nós possamos formar, além de atletas, formar o cidadão. Além do torneio de pesca citado pelo prefeito de Manaus, haverá também competições de natação em águas abertas e esporte radical nas modalidades de tirolesa, rapel, canoagem e outras aventuras. O
O público em geral poderá interagir ainda em atividades secundárias que estarão disponíveis na praia durante os eventos de competição, como Skyline e Stand-Up Paddle, com instrutores profissionais, além de poder adquirir artesanatos e degustar da gastronomia com a venda de comidas no local. Durante o fim de semana haverá também pocket shows, modalidades de apresentações artísticas musicais de curta duração. Nelson Nakamura, um dos pescadores mais conhecidos e influentes do Brasil, destaca que o evento é de grande importância para a visibilidade do Amazonas. Esse evento, ele vem muito a somar, muito, porque hoje com as redes sociais, o mundo inteiro vê o Amazonas como polo da pesca esportiva, e um torneio aqui vem a ser um evento muito bacana. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, sexta-feira. O dólar fechou em alta de 0,94%, cotado a R$ 5,32. O euro fechou em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,17. O Bitcoin fechou negativo em menos 0,17%, aos R$ 102.392. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em baixa de 1,95% e encerrou o dia aos 112.072 pontos. E a produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus pode superar 1 milhão de unidades este ano. A estimativa é da associação que representa o setor Abraciclo, que revisou pela segunda vez este ano para cima as projeções da produção. Indústria deve registrar alta de 18,8% na comparação com o ano passado. Os emplacamentos devem atingir uma alta de 10,3%. Com a nova previsão, o segmento de motocicletas deve ficar próximo aos patamares alcançados em 2014, quando foram produzidas mais de 1.500.000 unidades. O setor do comércio está otimista com este fim de ano. Afinal de contas, a gente tem no calendário Black Friday, Copa do Mundo e Natal. Datas próprias para o consumo, e com isso o varejo se prepara para assistir as vendas deslancharem no último bimestre. Karime, ao juntar a Copa do Mundo, Black Friday, 13º salário e festas de fim de ano em um mesmo período, acontece, né? Tudo. Em Manaus, as empresas já começaram a contratar trabalhadores temporários para atender ao aumento da demanda nesse final de ano. Como explica aí pra gente a repórter Nathalie Moraes. O clima da Copa do Mundo já chegou ao mundo dos negócios e pretende aquecer o comércio de Manaus. E não é só de venda de televisores que vive o comerciante, não. O evento esportivo deve movimentar toda a economia. A expectativa é que a movimentação do comércio no último trimestre em Manaus, que inclui o Dia das Crianças, Black Friday, Copa do Mundo e Natal, atinja mais de 11,1 bilhão de reais, volume 6,8% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O comércio tem a característica de atender diretamente a população e, por isso, os empresários costumam se reinventar em períodos difíceis. Mas, para este último trimestre, o setor está otimista e espera um crescimento, de acordo com a FEComércio, de 5% a 7%. O presidente da entidade diz que os resultados do setor poderiam ser ainda melhores se os horários dos jogos da Copa não caíssem durante o dia e se as eleições não engessassem tanto a economia. E lembra que o cenário é necessário para que o comércio continue a crescer. O que nós queremos é que o ambiente seja positivo, porque quando o ambiente político é estável, quando é garantida a liberdade, quando é garantida a democracia, quando é admitida a livre iniciativa e a propriedade, as coisas realmente vão num caminho da prosperidade. E a prosperidade tem que ser lida através de número de empregos, deve ser lida em número de aumento de renda e do aumento da qualidade de vida, que é fundamental. O setor deve aproveitar as datas comemorativas na tentativa de recuperar o tempo perdido durante a pandemia. O Natal é considerado uma das datas mais representativas para o comércio e neste ano poderá ser ainda mais impactante para o setor. Aproximadamente entre o início da Copa do
Mundo e a Black Friday, que acontece no próximo dia 25 de novembro, somente 5 dias após o evento esportivo, que deve impulsionar ainda mais as vendas. O próprio centro de Manaus estima que as lojas gerem cerca de 500 vagas de emprego neste ano, volume 15% maior do que o final do ano passado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguindo o otimismo do comércio com a economia para esse fim de semana, escuta essa, pelo menos 45% de donos do setor de bares e restaurantes pretendem contratar nesse fim de ano. Os empresários afirmam a intenção de ampliar o quadro de colaboradores para a Copa do Mundo, Natal e Réveillon. É o que revela o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. De acordo com a pesquisa, 11% das empresas buscam mais gente para ampliar os negócios com novos produtos e serviços. E outros 9% querem abrir filiais. O levantamento revela uma melhora na situação financeira dos estabelecimentos. O número de inadimplentes caiu 5 pontos percentuais. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A partir deste sábado, ficam faltando apenas mais 15 dias para os eleitores escolherem entre os candidatos que disputam o segundo turno. Vão escolher entre 2 nomes para a presidência da República e 2 nomes para o governo do Amazonas. Até o dia 28, podem fazer a divulgação da propaganda eleitoral gratuita de segundo turno no rádio e na televisão. Até o dia 29, um dia antes da votação, podem fazer propaganda eleitoral com alto-falantes ou amplificadores de som até às 22 horas. A partir de amanhã, nenhum candidato pode ser detido ou preso, salvo no caso de flagrante delito. Até o dia 30, a Justiça Eleitoral deve garantir as condições para o eleitor decidir livremente. Neste momento, é bom sempre lembrar que a democracia, muito além do ato importantíssimo do voto, também deve estar dentro de cada cidadão, pois é preciso que todos respeitem as vontades da maioria, sem esquecer os direitos das minorias, o direito às diferenças, como está na Constituição brasileira. 18 horas. Agora 7h01, Karime, boa noite, bom final de semana, até segunda. Valeuzaço, gente, um beijo, até segunda-feira. Até segunda, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas.